Quando me pediram para gravar uma chamada para esse encontro nosso aqui de hoje à tarde, eu fiquei pensando num tema, né? O que será que eu poderia repartir com vocês? O que será que Deus também queria falar conosco? E em oração eu fui parar no texto de Hebreus, que eu queria abrir com vocês nessa tarde. Que foi um pouquinho do que eu pincelei ali, como motivo, inclusive, de nós estarmos juntas, né? Nós ouvirmos a palavra de Deus, sermos alimentadas pela palavra do Senhor, pela verdadeira comida, nós estarmos juntas e podemos orar umas pelas outras, estarmos aqui em comunhão, nos animarmos também, né, para viver essa boa vida e para boas obras. Então, eu queria abrir com vocês em Hebreus 10. E deixa eu botar meu celular aqui, porque eu não quero me demorar muito. Eu quero que a gente possa ter um tempo juntas aqui, hoje também. Aproveitar, né, que estamos todas juntas, que tem muitas aqui que deixaram as crianças também em casa hoje para poder conversar e não ficar tão atentas aos pequenos, né, que se movimentam bastante e requerem a nossa atenção, né? Então, eu queria ler Hebreus 10, no versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O escritor dos Hebreus, ele começa com esse portanto, porque ele já justificou antes esse motivo pelo qual nós podemos estar reunidas aqui, que é o que nós acabamos de confessar cantando aqui. Pelo sacrifício de Cristo, porque Ele nos salva e nos redime, nós podemos, então, estar reunidas aqui. E nós podemos fazer isso com confiança e saber que podemos chegar diante de Deus com confiança, não por méritos próprios, mas por causa dos méritos de Cristo. E é por isso, então, que nós podemos estar reunidas aqui com ousadia, que é uma palavra interessante, ousadia, com um coração sincero, diante de Deus, e quando nós estamos reunidas assim, dessa forma, nós então podemos fazer certas coisas, que é incentivar uns aos outros, animar uns aos outros, admoestar uns aos outros, encorajar uns aos outros quando nós estamos juntas. Mas eu queria me deter aqui num aspecto que coloca uma característica importante que deve estar presente quando nós estamos juntos. Para que a gente não incorra num erro dos irmãos de Coríntios e seja também passível da mesma admoestação de Paulo, né? Não é porque vocês estão apenas juntos que vocês estão tomando a ceia. Então, não é porque nós estamos apenas reunidas aqui nessa tarde que nós estamos tendo comunhão e estamos, de fato, podendo animar umas às outras, admoestar umas às outras e encorajar umas às outras. Porque nós podemos estar juntas, de corpo presente, mas estarmos divididas de coração. Então, como todas nós somos salvas e regeneradas, chamadas por Cristo, que nos dá acesso à presença de Deus e que nos possibilita andarmos juntas em comunhão, nós não somos chamadas apenas para trilhar um caminho solitário com Deus, mas nós somos chamadas para trilhar um caminho de povo de Deus. E povo é muita gente andando junto. Tem uma coisa interessante aqui dita
no versículo 22, que é como nós nos aproximamos, que é com um coração sincero, em plena certeza de fé e um coração purificado de má consciência. E eu queria então meditar com vocês um pouquinho hoje à tarde sobre o que é um coração sincero, o que é um coração de fato purificado de má consciência. Então não é o simples fato de nós estarmos juntas aqui que constitui que nós vamos ter comunhão entre irmãs, mas é como nós estamos juntas aqui. Nós estamos aqui então por meio de Cristo e Ele nos chama a estar aqui com esse coração sincero. Esse coração sincero, ele pode ainda assim ser ousado. Isso pode parecer contraditório, né? Como é que um coração sincero, que é humilde diante de Deus, pode ser ousado? E aí a gente vai pensar um pouco sobre isso. Porque um coração sincero é um coração humilde. Às vezes a gente atribui sinceridade a falar tudo o que pensa, né? A expressar tudo o que pensa e abrir toda a vida, tudo o que já aconteceu na vida, tudo isso estar diante das pessoas. Mas isso não é necessariamente um coração sincero. Às vezes, falar tudo o que pensa é inclusive falta de educação, falta de domínio próprio. Expor todas as áreas da nossa vida, às vezes, em alguns momentos nós somos inconvenientes, em alguns momentos nós chamamos a atenção para nós. Então, isso não é sinônimo de sinceridade. O que será que é ter, então, um coração sincero? Um coração sincero é um coração que não esconde intenções obscuras, interesses pessoais ou egoístas. É um coração humilde, que sabe o seu lugar diante de Cristo e o seu lugar diante dos irmãos. Porque esse é o coração que foi alcançado por Cristo, que foi redimido por Cristo, um coração que se reconhece pecador, necessitado de um Salvador. Um coração que se reconhece pecador e necessitado de um Salvador, olha para o seu irmão ou para a sua irmã ao lado e sabe que ela é igual. Pecadora também, necessitada de um Salvador, mas ela também é objeto da mesma graça e do mesmo amor. Somos todas iguais, não tem diferença. E isso nos habilita a andarmos juntas e abençoar a vida uma das outras. E se um coração humilde nos aproxima, porque nos torna iguais, nos coloca no nosso lugar, e a graça ela nos faz isso, ela nos coloca no nosso lugar. Ela tanto nos diz que a gente não tem condições de nada, somos pecadoras, e não tem nada que a gente faça que possa melhorar o nosso lado, quanto ela nos diz que nós somos amadas apesar desse pecado. E isso é muito confortador para todas nós, ao mesmo tempo que nos dá uma segurada. Vocês todas são iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Diante de Cristo, todas vocês são tão pecadoras e amadas quanto. Mas existe uma sementinha no nosso coração, ruinzinha, como uma erva daninha, que quer crescer no jardim, e que é chatinha, que ela tem que ser tirada. E ela não convive bem com a humildade. Ela é uma adversária da humildade. Ela é a vanglória. E é muito interessante pensarmos sobre a vanglória no contexto em que nós vivemos hoje, que é um contexto que incentiva a vanglória, culturalmente. Incentiva a autopromoção, a autoglorificação, o aplauso, sociedade do espetáculo. E isso a gente pode ver em todos os meios por onde a gente anda, culturalmente. Esses dias eu estava reparando um anúncio de internet, convidando para eu não me lembro se era um jogo ou o que era. Se era um curso, eu não me lembro. Mas o anúncio dizia assim, somente uma em cada não sei quantas pessoas, um número expressivo, consegue realizar isso. Então, o que o anúncio dizia? Você é especial. Venha fazer isso porque você é um grupo seleto de pessoas. Você é diferente dos outros. E isso passa batido muitas vezes por nós, porque isso está impregnado em quase tudo. Nós somos chamadas como, venha, você é especial. Alguém te notou.
você foi percebido, você é um talento único, você tem uma beleza diferente. E como nós gostamos de ser diferentes e de ser notadas. E isso faz parte desse nosso mundo atualmente. E quando a gente está muito imerso, às vezes, numa cultura, e consumindo essa cultura de forma acrítica, a gente pode não perceber a contradição que existe entre um coração humilde que Jesus quer formar em nós e um coração que se vangloria, que se exalta. E aí, nós vamos sendo aculturadas com as amizades que nós temos, que nos enaltecem, com aquilo que nós consumimos, com os produtos culturais que nós consumimos, com a maneira como nós lidamos com a estética. E isso, muitas vezes, faz o efeito de vir para a vida da igreja e começar também a influenciar e a moldar a maneira como nós nos relacionamos aqui entre irmãs. Então, a vanglória, ela é persistente e ela está intimamente ligada ao orgulho que atravessa o caminho do ser humano desde a queda e desordena todas as coisas e os nossos amores. O orgulho se preocupa com a própria excelência, com a exaltação do eu, e a vanglória se preocupa com a sua exibição. A vanglória se preocupa em mostrar como a pessoa é boa, ou bela, ou como ela tem atributos. A vanglória é um desejo desordenado por reconhecimento e aprovação dos outros. A imagem é tudo. E por imagem, não vamos ficar pensando apenas na aparência estética, né? Num cabelo bem cortado, numa maquiagem, mas na integridade da pessoa. A imagem, o que é o indivíduo, o que é aquela pessoa. Então, quem eu sou? Quem eu sou? E a gente vive a era do quê? Da afirmação. As pessoas querem ser afirmadas e louvadas naquilo que elas são. E isso é um sentimento desordenado por reconhecimento e aprovação. E esse sentimento, ele não é qualquer coisa, porque ele vai nos motivar nas nossas ações e vai nos condicionar na maneira como nós vamos nos relacionar entre nós. A vanglória pode nos levar a buscar aplausos a qualquer custo, mesmo quando não somos dignos de fato. Eu dou um exemplo aqui. Aquela pessoa que cola para ter uma nota melhor. Ou, contextualizando mais, que faz um trabalho com inteligência artificial para ter uma nota boa. Interessa a nota, não a capacidade. Não a capacidade da pessoa em si, não quem elaborou. Interessa o produto final. Eu tirei uma nota alta. Ela nos faz lidar com a nossa aparência física de forma desordenada. Nos faz não ter limites, ser impulsivas e insatisfeitas com a nossa aparência. E aí a gente gasta horrores, a gente se esforça horrores, a gente faz dietas malucas, a gente faz muitos sacrifícios para manter uma aparência e se preocupa muito com a exposição da nossa aparência, com o que os outros pensam de nós. Então, as coisas que estão mais em voga, a gente tem que correr atrás, a gente corre atrás de modismos, a gente investe muito tempo, recurso, a gente pensa, a gente fica ansiosa, a gente tem problema com a passagem do tempo. Porque a nossa aparência física se torna muito importante. Ela nos faz querer ocultar as nossas faltas, ocultar os nossos defeitos. Ela nos faz querer tapar aquilo que a gente acha que não vai ficar muito bem. E muitas vezes, isso nos faz não tratar coisas que nós temos que tratar. Porque a gente esconde. O que vão pensar de mim se souberem isso? Então, a gente guarda ali aquela informação e não conta para ninguém. Sofre sozinho. Porque a gente não quer mostrar fraqueza. E olha como isso
muitas vezes invade o nosso meio cristão e a gente pensa que a minha fé é fraca se eu estou enfrentando certas dificuldades. E isso tem a ver com a questão da vanglória. Ela nos leva a buscar, em primeiro lugar, uma vida de aparência, com o foco naquilo que é visto pelos outros. O Timothy Keller fala muito isso, né, no seu livro Ego Transformado. Ele fala sobre a questão da comparação, né? Como nós queremos ser alguma coisa mais do que outras pessoas. Como a gente tem esse desejo de ser, e a gente tem uma certa competitividade acirrada por causa disso. Com esse tipo de fomentação da vanglória na nossa vida, os relacionamentos são corroídos. Os relacionamentos são superficiais e utilitaristas. Eu quero andar com um grupo que me confere prestígio. Eu quero andar com pessoas que me agregam certas coisas. Não é, você é a média das 5 pessoas com quem você convive, né? Bora lá escolher as 5 melhores, segundo não sei que critérios, para andar com essas pessoas e eu me tornar melhor. O quanto isso concorda com Cristo, com a nossa vida como discípulos de Cristo, que esvaziou a si mesmo, que veio se fazer homem humilde e pequeno aqui. Como nós vamos conciliar esse coração que busca melhorar nesse sentido com o coração de discípulo de Jesus? A vanglória nos faz procurar andar com as pessoas pelos motivos errados. E as audiências onde nós buscamos aplauso demonstram um pouco como está o nosso coração. Elas dão uma dica. Então a gente pode parar e pensar de quem nós estamos esperando louvor, que tipo de louvor nós estamos esperando. Isso nos dá uma dica sobre como está o nosso coração e como estão as nossas motivações. A cultura do nosso tempo não combate essas coisas. Pelo contrário, ela incentiva. A era do selfie coloca o ser humano com o seu ego inflado no lugar onde ele não deve estar. E quanto mais nós consumimos e nós nos alimentamos do espírito desse tempo, mais nós vamos nos parecer com ele, e não com discípulos de Jesus. E esse espírito desse tempo, ele encontra ressonância no nosso coração pecaminoso. Por isso que às vezes a gente consegue não se sentir tão combatido e se sentir bem em determinados ambientes. Porque aquilo ecoa no nosso coração e encontra a guarida na vanglória. Além disso, a vanglória alimenta uma coisa muito combatida nas Escrituras, que é a hipocrisia. Que é o fingir algo que realmente não é. Mas a gente pode pensar também que a vanglória, ela não se gloria só daquilo que não é. Ela também se gloria de coisas que a pessoa tem de fato. Ela também se gloria, ela chama a glória para si, de eventuais virtudes, dons, talentos. A vanglória faz mau uso de coisas boas que Deus nos deu e não dá a glória para Deus. A gente pode se vangloriar dos nossos filhos, que são bonitos, dos talentos de cantar bem, de ter uma boa aparência. E nada disso é algo que nós conquistamos. Tudo são coisas que Deus nos deu. São dádivas de Deus e que ao invés de atribuirmos glórias a Deus, nós achamos que a glória é nossa, ou que a virtude é nossa, dos talentos que Deus nos deu. E isso foi bem falado aqui, quando falado sobre o texto de Romanos. E quando eu estava lendo um capítulo de um livro que eu gosto muito, que é Vícios Esplêndidos, e o nome é muito interessante, né? Porque a gente hoje acaricia os vícios. A autora coloca uma coisa interessante. Nós olhamos muitas vezes para a cultura, para pessoas que não são cristãs, que não professam alguma fé, e nós conseguimos identificar vícios e nós condenamos esse tipo de vícios ou atos pecaminosos.
Mas ela colocou uma frase de Crisóstomo, um pai da igreja, que eu achei bem dura, assim, e bem interessante. Enquanto os outros vícios arranjam lugar entre os servos do diabo, ele coloca, a vanglória arruma lugar mesmo entre os servos de Cristo. Os crentes querem receber louvor por suas virtudes e pelas dádivas de Deus. E eu fiquei pensando na cultura da honra e outras coisas. A cultura da honra talvez seja uma coisa um pouco mais chocante, né? Quando coloca que o ser humano e as pessoas que desenvolvem dons na igreja merecem receber honra das pessoas. E aí a gente pode enxergar isso com mais clareza. Mas de forma mais sutil, quantas vezes nós buscamos que nós sejamos elogiados ou que a gente receba a glória por coisas que Deus nos deu ou que Deus está fazendo. Nós podemos ficar envaidecidas pelo que está acontecendo na nossa congregação, que é algo que Deus está fazendo, quando Deus está fazendo coisas boas e abençoando o seu povo. E isso causa o quê? Divisão. Isso não causa união entre as pessoas. Isso causa, nós nos achamos melhores do que outros. Então, existe uma característica sorrateira da vanglória de distorcer coisas boas que Deus nos dá e que nos leva a fazer mau uso delas. E ela nos dificulta a comunhão. Dificulta que nós possamos estar juntas, com o coração, aí sim, sincero, com as nossas motivações abertas diante de Deus, podendo sim animar umas às outras, orar umas pelas outras, conhecer as faltas umas das outras, e isso não ser motivo de desprezo por parte de ninguém, mas isso ser motivo de amor e de encorajamento. Jesus advertiu várias vezes sobre o desejo de orar e de fazer boas obras em público. As Escrituras estão cheias disso. Ele chamou os religiosos de sepulcros caiados, bonitos por fora, bem sujos por dentro. E todas essas atitudes são encorajadas. As boas obras, cuidar uma das outras, estarmos bem apresentadas. Mas elas devem ser decorrência de um coração que se humilha diante do Senhor e que reconhece sua pecaminosidade, sua necessidade do Salvador, e que olha para o seu irmão da mesma forma, que olha para o seu semelhante da mesma forma, porque aí nós vamos conseguir amar e orar, inclusive pelos nossos inimigos, e não querer que Deus mande fogo do céu para consumi-los. Nós vamos pregar o Evangelho de Cristo, querer chamar mais pessoas para o reino, e não querer que eles sejam, sei lá, vão para outros países, como a gente costuma ouvir o xingamento na internet, né? Vai para lá, mora lá então, porque aí parece que a nossa vida vai ser boa aqui. Nós podemos fazer mau uso desordenado, então, de dons e de dádivas, e não darmos glória a Deus de fato. E lutar contra o vício da vanglória requer consciência da sua existência. O vício da vanglória não é privilégio de alguns, é de todas nós. De todas nós, porque isso tem a ver com a queda, isso tem a ver com o que nos afasta de Deus, é o ser humano brigando pelo lugar que não é dele. Todas nós, então, precisamos ter consciência da existência dessa erva daninha no nosso coração, da sua relação com o pecado, que requer reflexão e ação intencional. Quando Cristo transforma o nosso coração, Ele transforma consequentemente a nossa maneira de agir. E aí os nossos atos, então, podem ser sinceros. Aí a gente pode, então, viver uma vida em comunhão e abençoar umas às outras, e a glória será dada a quem de fato a glória deve ser dada, a Deus. Porque foi isso que Jesus disse. Ele não disse não façam boas obras para não correrem o risco de julgarem mal vocês. Porque senão tem isso, não vou fazer nada, porque vão dizer que eu estou me exibindo, então eu não vou fazer nada, eu vou ficar na minha. Não, Jesus disse façam. E que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem
a Deus. Nós não somos pessoas que chamamos para o nosso brilho. E às vezes me incomoda um pouco muitas reuniões de mulheres que colocam toda a ênfase na mulher como, você é uma princesa, você é valorizada, você é isso, e botam coroa, e fazem não sei o quê. E a gente encontra uma contradição muito aparente entre para quem se está chamando a glória. Porque não é porque eu subo numa plataforma e digo, a Deus toda a glória, que de fato eu estou dando glória a Deus, se, me desculpem, eu tenho um camarim todo para me produzir, para ficar linda, e eu enfatizo isso, e eu boto roupas e chamo toda a atenção para mim, as luzes do palco estão todas voltadas para mim. Não é porque eu digo que a glória é de Deus, que a glória é de Deus. Existe uma forma das nossas palavras encontrarem ressonância num coração sincero e humilde diante de Deus. Um coração humilde não é um coração que não tem erro nenhum, que não tem coisas a serem tratadas. Não é isso. É um coração que reconhece a sua condição. Que reconhece que tem coisas a serem tratadas. E está aberto, então, a ouvir da sua irmã. Está aberto, então, a também ensinar a sua irmã, porque sabe que nada disso é feito por mérito próprio ou porque uma é melhor do que a outra, mas é porque Cristo opera essas coisas. Ele escolheu fazer assim e nós somos simples vasos de barro. Mas a gente se acha vaso de porcelana chinesa. A gente se acha o máximo. E desvaloriza o conteúdo. E tudo que acontece é porque eu sou uma linda porcelana. Não pelo conteúdo, mas é que às vezes eu só tenho a porcelana mesmo. Não tem nada dentro. E não há maneira de qualificar ou de quantificar o que é Cristo em nós. Ele não se compara a nada mais que possa existir nessa vida. E quando nós então nos reunimos, que Deus nos dê esse coração humilde e sincero, para que a gente tenha essa disposição de andarmos juntas e possamos estar juntas de fato. Porque é muito interessante como nós estamos aqui. Tem uma frase que diz, que amigos é a família que a gente escolhe, Não sei quantas aqui já ouviram isso. Eu acho que existe uma relação entre andar com pessoas e afinidade, mas é muito interessante que o povo de Deus se faz não por afinidade, se faz pelo amor e pela graça de Deus, e Ele nos chamou, Ele nos escolheu para ser irmãs. Hoje todo mundo escolhe, onde congregar, A gente vai, troca de igreja e pode escolher realmente. Mas será que é bom escolher por determinadas coisas? Quando de fato nós somos escolhidos e não tem mérito nenhum em ter sido escolhido. Tem graça e misericórdia. E como Paulo enfatiza isso, Lembrem, gente, vocês estão aqui por misericórdia. E aí o engraçado é que é exatamente isso que nos dá ousadia. Porque não é por mérito próprio. Porque a gente sempre vai estar em falta com alguma coisa. Sempre vai estar precisando de algum retoque. Não é por mérito próprio. A gente pode ter ousadia. Porque é Cristo que nos dá e que nos confere a justiça dele. Não a nossa, que sempre vai estar aquém. Sempre vai estar aquém. Então não interessa a casa em que a gente nasceu, o tipo de berço que a gente recebeu, o tipo de coisa que a gente não recebeu talvez. Não é isso que nos condiciona para viver essa nova vida com Cristo. É a graça, é por causa dele. E eu queria, antes da gente orar junta, ler com vocês o texto de Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2. Uma das coisas que a vanglória faz, e que é muito comum entre mulheres, é que ela nos leva a competir umas com as outras, mesmo que de forma velada. A gente tem um relacionamento que aparentemente está todo mundo se dando bem, mas no íntimo a gente tem uma certa competição. Só que um corpo que compete entre si não está saudável. É como uma doença autoimune.
É um corpo que está atacando a si mesmo. Isso é um problema sério. E a gente se divide, se devora, porque a gente é egoísta. E o egoísmo e a vanglória andam juntos. Mas, para que a gente tenha uma nova maneira de nos relacionarmos entre nós e ter esse coração transformado, Cristo é que opera em nós essa transformação. E esse texto de Romanos 12, 1 e 2, ele fala, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos salva para experimentar a cada dia mais da sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas não experimentar apenas de forma individual, mas para que a gente experimente isso como seu povo também, de forma conjunta. Então não é como uma filosofia particular de vida que eu assumo e que eu então olho a vida com outros olhos e tenho uma elevação individual. Não é esse o sentido desse texto. É que Deus, por sua misericórdia, nos salva, nos integra no seu povo e nós passamos a andar junto como povo. E um povo, ele tem várias características, inclusive uma maneira de ver as coisas, uma maneira de funcionar, para que ele funcione de forma unida e ande junto. Porque se cada um pensar de um jeito, não se trilha o mesmo caminho, se cada um decide um caminho diferente. Essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela não é experimentada apenas na nossa vida privada, no conforto do nosso coração. Existe algo muito bom, muito perfeito e agradável, que só é encontrado na comunhão com os outros irmãos, que a vontade de Deus se manifesta quando nós estamos juntas com esse coração transformado. Deus então transforma a nossa forma de pensar sobre nós mesmos e sobre os outros. E nos dá um novo entendimento sobre quem nós somos e sobre quem são os nossos semelhantes. E isso é que tem impacto na nossa forma de viver, na nossa prática. Isso não é uma coisa que fica apenas na teoria. Isso é muito prático. E isso se relaciona com quem está sentado do nosso lado no culto. Isso abre os nossos olhos para as pessoas. É como se nós tivéssemos os olhos virados para dentro e Deus vira os nossos olhos para o mundo. É como se nós vivêssemos diante do espelho. É isso que a vanglória faz. Nos faz viver diante do espelho. E isso apequena o que é a realidade de Deus. A gente usa a própria imagem como medida de todas as coisas. E Deus então nos coloca diante de uma janela. Nos abre os olhos. Vejam o mundo, a realidade é muito maior do que vocês. Não é sobre vocês. A vanglória nos faz pensar que é sobre nós. A humildade nos mostra que não é sobre nós, é sobre Cristo. E nos mostra como é bom poder fazer parte dos planos de Cristo e da história de Cristo. Esse coração transformado é que nos faz membros de Cristo e uns dos outros de fato. E que nos faz estarmos juntas de fato. E podemos então admoestar, incentivar e realizar boas obras que abençoem as pessoas e glorifiquem a Deus, nosso Pai. Nós não somos chamadas para brilhar. Nós somos chamadas para refletir a glória de Deus. E não há melhor lugar para estar do que esse lugar de sermos filhas de Deus, chamadas por sua graça, para mostrar ao mundo a sua glória. E eu queria nesse momento que a gente pudesse experimentar como é bom estarmos juntas aqui
e sabermos que Deus nos salva, todas nós, pela sua graça.